Vamos abrir a palavra do nosso Senhor no profeta Isaías. Capítulo 45. Vamos seguir a sequência de exposições aqui no livro de Isaías. Agora nós estamos no capítulo 45, os versículos de 1 a 7. Isaías 45, os versículos de 1 a 7. Assim diz o Senhor, por meio da sua palavra. Assim diz o Senhor, o seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para bater as nações ante a sua face, e para discingir os lombos dos reis, e para abrir diante dele as portas que não se fecharão. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu escolhido, eu te chamei pelo teu nome e te pus o sobrenome, ainda que não me conheces. Eu sou o Senhor e não há outro, além de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que não conheces, para que saiba até o nascente do sol e até o poente, que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas. Faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Oremos mais uma vez. Deus querido, tua palavra foi lida. Nossa oração é para que o Senhor use o teu servo, para que nós possamos compreender essa profecia e aplicar aos nossos dias as tuas verdades. E assim, ó Deus, saímos daqui edificados pelo teu Santo Espírito. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Começando então com as crianças, né? O nosso desenho hoje é um desenho muito legal, como todos os outros, né? Então, hoje eu vou pedir para vocês desenharem vocês. E o que vocês vão desenhar? Vocês segurando uma Bíblia, ensinando as pessoas que você quer estar com elas, os seus amigos, e você vai fazer esse desenho mostrando que você está ensinando para elas as Escrituras. Você está falando de Jesus para elas. Tá bom? Então, para os que estão de casa, as minhas filhas que estão aqui, não estão vendo nenhuma outra criança, esse é o desenho. Tá? Você vai desenhar a sua vida missionária, pregando o Evangelho para os seus amigos. Então, com a Bíblia na mão, faça esse desenho bem bonito para a gente ver depois. Tá bom? Eu quero começar com uma citação do J.I. Packer no seu livro Conhecimento de Deus. Ele vai dizer assim que um pouco de conhecimento de Deus é mais válido do que um grande conhecimento acerca dele. O que ele está querendo dizer com isso? Que um pouco de conhecimento de Deus vale muito mais do que muito conhecimento a respeito de Deus. Nós precisamos pensar nisso. Por quê? Saber algo sobre Deus não implica viver esse conhecimento. Então, essa é a primeira afirmação para a gente entender essa frase dele. Saber algo sobre Deus não implica, de fato, viver esse conhecimento. Agora, o conhecimento praticado, mesmo não sendo profundo em termos e formas teológicas, revela a piedade e a dependência existencial de quem a pratica. Ele está querendo dizer que muito vale a prática do conhecimento do que apenas um conhecimento abstrato sobre Deus. E isso é muito relevante para nós, porque nós estamos vivendo na era dos teólogos, na era em que nós encontramos muitas pessoas falando sobre Deus, mas não vivendo como um filho de Deus. E isso nos leva a pensar naquilo que Israel era,
nesse tempo em que está recebendo as profecias de Deus. Profecia essas que no início eram profecias de condenação. E por que de condenação? Porque o povo não estava cumprindo com a palavra. Eles não estavam obedecendo os mandamentos de Deus. E nós vemos do capítulo 1 de Isaías até o capítulo 39, diversas profecias apontando para isso. Esse povo está sendo destruído porque lhe falta pouco ou nada de conhecimento. Eles deixaram de cumprir aquilo que Deus, por diversas vezes, falava ao seu povo. Ensine as crianças para não pecarem contra mim. Ao entrarem na terra prometida, guarde os meus mandamentos, para que vocês não passem a viver conforme aquelas outras nações, mas que vocês sejam a minha testemunha, pois eu escolhi vocês para essa finalidade. No entanto, Israel não cumpriu. E por não ter cumprido e ter esquecido esse conhecimento, você vê Deus trazendo então essas profecias de juízo. Mas como nós estamos estudando ao longo das exposições aqui em Isaías, desde o capítulo 40, nós vemos que antes mesmo do cativeiro chegar sobre aquele povo, que já sabia do juízo, Deus fala de libertação. Deus fala de salvação. Deus aponta que esse povo precisa passar por isso, mas Ele estará com eles e os resgatará no tempo que Ele achar devido. E esse povo será salvo, resgatado, mas a punição é necessária. Conhecer a Deus e não praticar esse conhecimento nos levará a viver como qualquer pessoa. Nós não somos qualquer crentes. Nós somos crentes da palavra. E a nossa vida tem que ser norteada pela palavra. Porque muito se fala em cosmovisão cristã hoje. Muito se fala em cosmovisão cristã, por quê? Porque os crentes estão esquecendo de olhar para os princípios da revelação de Deus para responder e viver nesse mundo. Nós devemos ser crentes diferentes. E aqui o profeta vai trazer uma profecia para mostrar que o Senhor é um Deus fiel, um Deus provedor, um Deus que escreve a sua história do começo ao fim, mas é um Deus também de juízo. E Ele revela o amor dEle por meio da justiça, pois Ele quer que os seus vivam de acordo com a aliança que Ele estabeleceu com esse povo. Então nós vamos seguir aqui os versículos de 1 a 7, tentando entender um pouco daquilo que é a profecia. E no final eu quero trazer 3 aplicações ao nosso coração, tentando compreender essas verdades em nosso tempo. Então nós vamos começar olhando em primeiro lugar que Deus é o Deus que provê o libertador. Veja o versículo 1. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para abater as nações ante a sua face, e para descingir os lombos dos reis, e para abrir diante dele as portas que não se fecharão. Deus vai chamar Ciro, no versículo 28 do capítulo 44, que nós lemos na liturgia, primeiro de seu pastor. E agora, no versículo 1 do 45, ele vai chamar do seu ungido. Imagine Israel ouvir isso. Deus está falando que Ele vai designar um pagão para ser o seu escolhido a libertar o seu povo de um cativeiro. O povo de Israel não vai ter um libertador de dentro da sua casa, mas de fora da sua casa. Ciro, o Medo-Persa,
foi escolhido e designado para essa função. E isso, com certeza, já causava estranheza para os israelitas. E nós precisamos entender o porquê disso. E essa palavra ungido é uma palavra muito forte. Machia é essa palavra no hebraico, que significa Messias. E essa palavra, depois no grego, vai designar Cristo. Ciro é um tipo de Cristo a realizar uma tarefa de libertação. Sim, um pagão foi escolhido por Deus para tipificar a Israel o Cristo que haveria de vir para resgatar de uma vez por todas o seu povo. Mas como Ciro poderia fazer isso? Por quê? Essa profecia, ela não está acontecendo no período do cativeiro, que durou 70 anos, muito antes. 150 anos antes, Deus já fala quem será o libertador de Israel. Dá um nome e fala de onde ele vem e ainda vai explicar como ele vai operar essa libertação. Como Ciro, então, pôde ficar ciente de que ele era o libertador? Como Ciro, que virá depois de 150 anos, saberia que era ele o escolhido de Deus para libertar o seu povo? O historiador Flávio Joséfo, ele vai nos contar que possivelmente Daniel, que viveu pelos primeiros 3 anos do reinado de Ciro, tenha tomado essa profecia e entregado a Ciro para que ele entendesse que era ele o escolhido de Deus. E os historiadores ainda dizem que o que parece é que Ciro, ao ler que era ele o escolhido, ele se tomou de grande temor e regozijou o coração dele para fazer essa obra que Deus o havia escolhido. Sem ele saber, mas depois que ele ficou ciente dessa profecia, ele entendeu e foi cumpri-la. Deus o designou para essa missão. E o texto vai dizer que Deus é que vai à frente. Deus o tomou pela mão direita. Para quê? Abater as nações, descingir os lombos dos reis, ou seja, arrancar as armaduras dos reis, e para abrir as portas. Que portas são essas? Nós vamos saber daqui a pouco. E os historiadores nos contam ainda que Ciro, que era um medo, ele juntou com os persas, e nessa união dos medos e dos persas, ele vai ter uma grande força para sair nessa guerra até chegar à Babilônia. A Babilônia era um grande império, não era tão fácil ou quase que impossível guerrear contra eles. Os seus muros eram gigantes, largos. Dizem que os muros passavam até 2 carros por cima, de tão largo que eram. Essas portas que ele fala que se abrirá, é porque dizem que os muros tinham mais de 100 portas de bronze, bem fechadas. Era uma grande fortaleza. Mas Deus fez com que, durante a caminhada de vitórias de Ciro, ele pudesse ter um grande exército, uma grande força para chegar no momento de libertar o povo de Deus, que vai acontecer em 539 a.C. Mas uma das conquistas que é admirável antes da Babilônia, é quando ele vai derrotar um rei que era muito rico, muito rico. Era um império com muitas riquezas. E ele vai e derrota o rei Croesus, é um rei da Lídia,
E ele então consegue com essas riquezas trazer recursos para algo que Deus já estava preparando para que ele fizesse ao libertar o seu povo. Mais à frente ele vai destacar mais uma vez essa riqueza que era tão importante, que além dele receber desse império que ele conquistou em Lídia, ele vai agregar mais riqueza quando Deus for revelar para ele os tesouros escondidos dentro da Babilônia. Então, ele começa a se preparar para essa grande batalha. E quando ele chega na Babilônia, a Babilônia ela começa a perder a sua força por conta de um rei, o rei Belsazar, filho do rei Nabonido, que foi colocado como rei da Babilônia, mas era alguém muito devasso, alguém que se preocupava só com festas, banquetes e mais banquetes. Se você for lá em Daniel capítulo 5, você vai ter uma passagem que talvez você lembre, em que está tendo um grande banquete, em que Belsazar vai oferecer também para suas concubinas, e naquele banquete ele vai pedir para que tragam os utensílios que foram retirados do templo, quando Nabucodonosor foi lá e guerreou contra o povo de Jerusalém e os levou para o cativeiro. E ele então pega esses utensílios para profanar o Senhor. Ele começa a beber nesses utensílios que eram do templo de Jerusalém que foi destruído. E diz lá que enquanto está acontecendo aquele banquete, uma mão começa a escrever na parede. E essa mão então escreve Mené, Mené, Tekel e Parzim. E ele fica desesperado. O que é isso? Ele chama de diversos adivinhadores, mas somente Daniel consegue revelar para ele o que era. E aí os historiadores nos contam, não o texto bíblico, mas os historiadores nos contam que com essa grande fortaleza que era os muros da Babilônia, existia um rio que corria ali dentro da Babilônia e passava pelos muros e seguia. E eles tiveram uma estratégia dada por Deus. Como eles iam entrar por essa fortaleza? Os historiadores contam que eles conseguiram entrar justamente pelo leito do rio que passava por baixo dos muros. E entrando por lá, eles conseguiram estar dentro da Babilônia. E conta o historiador que enquanto esse banquete está acontecendo lá de Daniel 5, começa um burburinho, porque o povo estava sendo atacado, o palácio estava todo fechado, enquanto acontecia o banquete. Mas Belsazar vai ver o que está acontecendo, e quando ele abre as portas do palácio, ele é assassinado. Daniel 5 vai dizer para nós que ele é assassinado. Só não conta como, mas os historiadores nos ajudam nisso. E assim, Ciro começa a tomar a Babilônia, aquele grande império, e guerrear para libertar o povo de Deus. Então perceba como Deus, ele é o Deus que escolhe o seu libertador, mas é o Deus que também providencia a libertação, para que ela aconteça a fim de glorificar e cumprir com os propósitos de Deus. E é isso que está nos versículos de 2 a 4. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei as trancas de ferro. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Por amor do meu servo Jacó e Israel, meu escolhido, eu te chamei pelo teu nome e te pus o sobrenome, ainda que não me conheças. Tomo pela mão e guio. Veja esses verbos: irei, quebrarei,
despedaçarei. Quem faz isso? Deus, através de Ciro. E aqui Deus está mostrando para Ciro que ele precisava reconhecer isso também. Foi Deus que o escolheu, e Deus que preparou os caminhos e aplanou os caminhos para que ele pudesse conquistar a Babilônia. E ele só conseguiu abrir as portas, quebrar as fechaduras. Por quê? Porque era Deus que estava guerreando com ele. Era Deus que estava na frente dessa batalha. E o texto vai dizer que, além disso, Deus revela para Ciro aonde estão os tesouros escondidos. E esses tesouros eram importantes por quê? Porque depois ele vai usar essa riqueza para ajudar na construção do templo. Se você ler Esdras, capítulo 1, capítulo 6, você vai perceber Ciro reconhecendo isso e enviando esses recursos financeiros para a reconstrução do templo em Jerusalém. Veja como Deus tem o seu propósito em todas essas coisas. E Ele está, antes de que tudo isso aconteça, explicando a maneira que deveria ser, para que Ciro tivesse todos os detalhes de como proceder na sua investida ali contra a Babilônia. Então todas essas conquistas não foram por acaso. Chegar até a Babilônia e guerrear contra aquele grande império não era fácil, mas era necessário. E Deus preparou todo o caminho para que isso acontecesse. E o texto vai dizer que, por conta disso, Ciro precisava reconhecer quem era Deus. E quando você vai lá para Esdras, capítulo 1, versículo 2, você vê que ele reconhece isso. Lá vai dizer: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Ele reconhece que de fato Deus o escolheu, designou e o usou para salvar, libertar o povo de Deus. E agora nos versículos de 5 a 7, nós percebemos que Ciro, as nações pagãs e Israel precisava reconhecer quem era Deus e assim glorificar a Ele por tamanha libertação. Eu sou o Senhor e não há outro, além de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que não me conheces, para que se saiba até o nascente do sol e até o poente que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Tudo o que acontece é resultado dos planos eternos de Deus. Por isso, independentemente de Ciro não conhecer a Deus, a obra seria realizada, porque essa obra faz parte dos planos eternos do Pai. Mas Ciro, depois que reconhece, ele passa a glorificar a Deus. E assim também Israel, e assim também as nações precisavam fazer, entendendo que esse é o único e verdadeiro Deus capaz de suprir toda a necessidade do seu povo e dar ao seu povo aquilo que eles precisam, inclusive levar o povo às guerras, aos cativeiros e prover a libertação, porque Ele é o Eu Sou, o Deus de Israel, o Deus que faz aliança com o seu povo, para que se saiba até o nascente do sol e até o poente, que além de mim não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu sou o Senhor e faço todas as coisas. Essa história é escrita desde a fundação do mundo. Deus é o que cria a luz para contrastar com as trevas.
E isso não tem nada a ver com os deuses criados pelas nações, porque o único que fez isso foi o Deus de Israel. É Ele que faz a paz e cria o mal. Nós precisamos entender que na soberania de Deus, Deus já tem tudo revelado. A sua história já está escrita. A sua história já tem o final. E nós sabemos que se você de fato é um filho de Deus, lá no final a sua história já está revelada como uma história de vitória. Porque essa vitória não foi alcançada por aquilo que você é, mas por amor daquele que te escolheu como filho dele. E por isso nós precisamos entender que a nossa caminhada tem que ser vivida de uma maneira totalmente diferente. Esse conhecimento que nós temos que buscar de Deus tem que ser um conhecimento imprimido em nosso coração e nas nossas ações. E é isso que Israel precisava entender quando errou contra Deus, que agora que eles estavam sendo libertos e salvos desse cativeiro após 70 anos, eles deveriam voltar a serem a testemunha fiel do nosso Deus às outras nações, cumprindo com o propósito que Deus já havia estabelecido a eles. Esse texto nos ensina 3 verdades que eu quero aplicar agora com os irmãos. A primeira delas é que Deus é soberano e regente do mundo. Não sou eu, não é você, mas é Deus. E isso tem implicações seríssimas. Jay Adams vai nos dizer que o homem moderno pensa ser capaz de segurar seu cristianismo numa das mãos e um sistema pagão na outra. É aquela ideia que muitos ainda têm entre o sagrado e o profano. Mas a Escritura nos revela que a vida é sagrada em seu todo. Toda vida diz respeito a Deus. Ou seja, ou a pessoa é orientada por Deus, ou pelo pecado, que é uma transgressão da lei de Deus. Israel tentou viver com Deus e com os deuses pagãos. E o resultado? Cativeiro. E Deus está mostrando a Israel e às nações que Ele, sendo o único e verdadeiro Deus, Ele vai prover misericórdia aos seus escolhidos, para que possam entender e viver novamente os princípios estabelecidos a essa nação. Deus é o Criador e sustentador de toda a obra criada. E nós fazemos parte desse plano de Deus. E como tais precisamos viver diante da sua presença, obedecendo a sua palavra e entendendo que toda a minha vida tem que ser dependente de um Deus que é conosco todos os dias da nossa vida, até a consumação dos séculos. Deus providencia o pão, Deus providencia o trabalho, Deus providencia a família, Deus providencia a igreja, Deus providencia os estudos, Deus providencia todas as coisas. Por quê? Porque Ele é Deus e Ele é fiel àqueles a quem Ele escolheu. O grande problema é que nós queremos ser providentes de nós mesmos, achando que em nós somos mais do que suficientes para realizar tudo o que queremos e desejamos, sem Deus, ou escolhendo o que Deus vai me dar e aquilo que eu vou providenciar com as minhas próprias forças. E o que vai dar? Aonde nós vamos chegar com isso? Em uma vida cheia de lutas e dificuldades. Por quê? Porque Deus não é a prioridade, não é o Deus
provedor completo da minha vida. Então essa é a primeira aplicação que eu quero deixar com os irmãos. A segunda é esse contraste que nós podemos fazer entre Ciro, que foi designado como o pastor, como o ungido, como um tipo de Cristo. E aqui nós podemos pensar da seguinte maneira: Deus escolheu Ciro, um pagão, o designou como seu pastor e seu ungido. Mas a vocação dele era só para que Deus pudesse manter as suas promessas salvíficas em relação a Israel. Por quê? Porque Ciro tinha outros deuses. Ciro não se converteu. Ele foi escolhido para uma missão específica e ele cumpriu essa missão específica, porque fazia parte do plano de Deus. E era para a vergonha de Israel. Mas ele não se converteu. Mas Deus o vocacionou e o designou para salvar Israel. E Jesus Cristo? Cristo é a própria promessa de libertação eterna, tanto para os judeus como para os gentios. Ciro libertou Israel do cativeiro babilônico. Cristo, através da cruz, nos libertou da escravidão do pecado, das mãos do príncipe da potestade do ar, Satanás e de todo o seu exército. Ciro venceu a Babilônia, Cristo venceu a morte. Deus esteve com Ciro em toda a empreitada contra a Babilônia. Cristo na cruz, ele foi em um período de tempo abandonado pelo Pai, porque ele precisava beber o cálice da ira de Deus. Deus deu a Ciro toda a riqueza escondida da Babilônia. Em Cristo, Deus nos dá as riquezas celestiais. Ciro, de forma fácil, entrou, matou o rei Belzazar e conquistou esse grande império, porque Deus assim o fez. Cristo se humilhou, assumiu a forma de servo, padeceu, homens de dores, foi desprezado, humilhado, como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu, porque Deus assim o fez, o Salvador nosso. A cruz nos liberta dos grilhões da morte e nos torna filho de Deus, herdeiros e co-herdeiros com Cristo Jesus. Por amor, Deus move terra e céu para salvar o povo de sua aliança, como fez com Israel. E por amor, Deus também move terra e céus, enviando o seu Filho unigênito, o mediador da aliança, para esmagar a cabeça da serpente e despojar as potestades, levando-as à vergonha e desprezo. Queridos, esse é o Cristo libertador, esse é o nosso Salvador, e a nossa salvação, ela só acontece através dele. E aquele que nele crê, não há de padecer, mas terá a vida eterna. Há só um único Deus e um único caminho. Por isso, se você já é salvo, viva a alegria da salvação em santificação diária. Agora, se você ainda não é salvo, preste atenção. A maldade do seu coração e do mundo só pode ser aplacada quando Cristo te salvar. Por isso, entregue a sua vida ao único resgatador, o nosso Salvador, o único que pode te dar uma nova vida e uma viva esperança nesse mundo caído, para viver diante dos propósitos de Deus, enquanto aguarda o resgate para a eternidade e a salvação se tornar plena e completa lá no céu, junto com o nosso Pai celestial. Jesus diz que Ele é o único caminho, a única verdade e é o único que pode dar vida. Então é nele que nós precisamos nos encontrar
e é com Ele que nós precisamos viver. E a terceira e última aplicação é que nós precisamos fazer conhecido o nome de Deus, evidenciando a sua glória. Mas como? Israel foi libertada para voltar a viver dentro do propósito que era serem testemunhas a todas as nações. E nós fomos salvos para quê? Nós fomos salvos em Cristo, segundo a Escritura, para proclamar as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quando você vai lá na grande comissão, Mateus capítulo 28, os versículos 18 a 20, lá Jesus vai dizer: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, ide, portanto, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco até a consumação do século. A glória de Deus será evidenciada através da santificação e da evangelização. Por isso, viva uma vida consagrada. Não se divida entre o que para você é sagrado e profano. Tudo pertence a Deus e por isso faça tudo para a glória dele. Seja testemunha desse evangelho de transformação e viva como um exemplo para os seus irmãos. Deus nos chamou para sermos testemunhas, mas para sermos testemunhas nós precisamos conhecer o Deus a quem nós testemunhamos. Por isso eu quis começar dizendo que o muito conhecimento sem a prática não é nada, mas o pouco conhecimento vivido na prática vale muito mais. Como você tem vivido a sua vida? Você tem se entregado ao pecado ou de fato tem vivido uma vida lutando contra o pecado? Sabendo que você precisa, em todos os seus atos, glorificar a Deus. Pensemos nisso. E que a nossa vida seja uma vida para a glória, honra daquele que nos comprou pelo seu precioso sangue e de uma vez por toda nos resgatou para a eternidade. Que Deus nos abençoe.